Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso Rockercast, o seu podcast jurídico. O meu nome é Tamires Ferro, mas vocês me conhecem como Tami Ferro. Eu sou comunicadora e marqueteira e estou sendo hoster desse podcast. Hoje eu tenho aqui na minha mesa um convidado muito especial. O nome dele é Rodrigo Martins, ele é sócio da Rocker Advocacia, do nosso podcast. Ele tem 7 anos de formação e possui especialização nas áreas de ciências criminais em direito penal econômico. Atualmente, ele é secretário adjunto da Comissão de Investigação Defensiva e Justiça Penal negociada da OAB de Santa Catarina, e a sua atuação tem ênfase em direito criminal, que a gente vai abordar bastante nesse podcast hoje, empresarial e direito público. O Rodrigo, ele é uma peça-chave hoje dentro da Rocker, e a gente quis trazer ele nesse podcast. Óbvio, ele tinha que estar aqui nessa mesa, para que a gente consiga desmistificar algumas coisas e também tirar algumas dúvidas. Nós abrimos uma caixinha de pergunta antes desse podcast lá no nosso Instagram e recebemos perguntas de seguidores bem interessantes para responder para vocês. Mas agora eu vou deixar o Rodrigo se apresentar e dar um olá pra gente. Obrigado pela apresentação, né? Sou o Rodrigo, advogado, criminalista, sou advogado há 7 anos. Sou sócio da Rocker Advocacia, é um prazer participar desse projeto que a gente está iniciando agora. E vamos falar um pouco sobre direito criminal, que é uma coisa que todo mundo tem interesse em saber, né? Vê lá nos filmes americanos, acha que é... Nas séries. Né? Nas séries. Tem muito mito, mas também tem muita verdade. Então, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Ótimo. Vamos lá, Rodrigo. Eu separei alguns temas aqui. A intenção, né, gente, sempre desse podcast não é trazer como é que eu posso dizer? Um bate-papo de juridiquês, né? A nossa intenção não é advogado com advogado. Eu estou aqui representando as pessoas leigas, a população, as dúvidas que as pessoas têm. E aí temos especialistas do outro lado da mesa para que a gente consiga trazer o quê? Essa questão jurídica falada, né, com a clareza que todo mundo quer. Então, desmistificar mesmo. Então, as perguntas que eu trago aqui não são mega super elaboradas, são perguntas realmente que são as dúvidas que as pessoas têm. E aí, do outro lado da mesa, vocês vão tentar responder. E eu sempre peço assim, tente responder como se você estivesse conversando com um cliente, né? Enfim, leigo. Sim. Porque é claro que a gente tem pessoas nos acompanhando do mundo jurídico, mas essa ideia aqui não é fazer troca entre pessoas da área, e sim leigos versus pessoas da área, ok? Feito isso, eu separei uma pergunta aqui, falando um pouco primeiro da tua profissão, né? Como é ser um advogado criminalista? Porque quando a gente fala criminalista, agora como leiga, o que a gente já pensa? Já pensa em tudo relacionado a crime, prisão e, enfim, né? Aquelas como é que os julgamentos e tal, enfim. Então, queria primeiro começar falando um pouco do outro lado, né? Vocês como advogados, como é ser um advogado criminalista? Vocês sofrem críticas por trabalhar nessa área, se as pessoas têm preconceito ou não têm, enfim, como é que você vê isso? E também um pouco do teu dia a dia, assim, as dificuldades que vocês enfrentam, enfim. Contextualizar um pouquinho, consegue falar um pouquinho pra gente disso? Bom, vamos lá, assim, quando eu sempre quis ser advogado, né? Então, desde criança, é muito engraçado, as pessoas perguntam, mas quando que tu quis ser advogado? Assim, desde sempre. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, assim. Então, desde criança eu já tinha esse pensamento. E aí, quando eu tava lá na faculdade, enfim, fiz os meus estágios, e o meu último estágio foi no Ministério Público, trabalhando em uma promotoria que pegava majoritariamente casos de direito criminal, né? E lá, assim, fui tomando gosto pela área, né? E tive contato com muitos casos, assim, bem complicados, e eu decidi que era aquela área que eu queria seguir mais na advocacia, que era a minha vocação, né? É a minha vocação. Então, segui, comecei trabalhando em outras áreas, porque a advocacia, acho que é interessante a gente primeiro experimentar um pouco de tudo, ver se não é Emoção inicial. aquela emoção de todo acadêmico de direito que está acostumado a ver as séries lá, porque é muito difícil, né? Mas aí decidi seguir, fui me especializar antes de começar a trabalhar, né? Para não chegar me aventurando aí na área criminal. E depois que eu finalizei a minha especialização, eu comecei de fato a trabalhar na área. Fui falar para minha mãe, ela ficou, meu Deus! Meu Deus! E aí, assim, mãe, calma, né? Vamos lá. E aí eu comecei a trabalhar. Assim, não é uma área fácil de se trabalhar. A gente trabalha com processos que são muito sensíveis, né? Muito complicados.
A gente lida com a liberdade das pessoas, na maioria das vezes, que estão presas, né? Então, é a angústia de uma mãe que tem um filho preso, de um pai, de uma esposa, né? Então, tem essa carga emocional muito forte, tem que ter essa habilidade de saber lidar com esse sentimento, principalmente dos familiares, quando a gente está numa situação de prisão. E também tem que ter toda a habilidade assim, de saber lidar com um delegado de polícia, com um promotor de justiça, né? Que são pessoas que muitas vezes não enxergam o advogado como um amigo, né? Como uma pessoa próxima. Eles enxergam, na maioria das vezes, como um adversário, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para quem me pergunta é como que é ser advogado criminalista. Ninguém gosta de me receber, porque eu tô ali para defender um réu, né? Então, eu não sou bem recebido na delegacia, né? Com eu não sou bem recebido em lugar nenhum. Com boa tarde, assim, com um sorriso, não. Geralmente as pessoas não me querem lá, né? Eu não sou tão recebido, assim, no Ministério Público, né? Claro, tem suas exceções, né? Hoje a gente já tá com profissionais, acho que muito mais amadurecidos nesse sentido de saber que as pessoas estão ali para trabalhar e não simplesmente para defender uma impunidade, né? Tem muito esse ideário popular, assim, né? De que o advogado criminalista, ele tá defendendo o bandido. Ele tá defendendo o lado tá errado. defendendo o crime, não. Mas a gente tem que partir do princípio que todas as Né? pessoas têm direito à defesa, né? Isso defesa. é um princípio da nossa Constituição, né? Então, vivemos num Estado democrático de direito e, por ser algo muito caro, alguém tem que exercer esse ofício, assim, né? Ele foi destinado ao advogado criminalista. Então, a gente defende o direito daquela pessoa a um processo legal, né? A um processo em que ele tenha direito de se explicar, de apresentar sua versão, de produzir as suas provas, né? De ter uma prisão que seja lícita, né, que siga os procedimentos corretos quando for lá fazer uma busca e apreensão na casa dele, ou quando for efetuar a prisão dele. Então, existe regra para tudo no direito, especialmente no direito criminal, porque envolve a liberdade de ir e vir, que é algo que é considerado na Constituição como algo mais importante, né? Então, tem que ter uma especialidade para cuidar com muito carinho, muito cuidado e muita especialização nesse sentido. E essa é mais ou menos a minha função, assim, como que eu enxergo ela, né? A minha visão sobre a advocacia criminal. Ô, Rodrigo, e me fala uma coisa, exatamente por trabalhar com questões sensíveis, né, assim, os temas sempre são nesse sentido, como que funciona, assim, eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm. Como é que funciona, assim, para separar emocionalmente, né? Como eu falo, tem pessoas que trabalham em outras áreas, por exemplo, a área da saúde, um exemplo. E elas vêm para casa com, às vezes, um dia não tão fácil, né? E aí, como que tu faz, assim, para separar isso? Isso é uma coisa que eu acredito que as pessoas tenham curiosidade, assim. Assim, eu tive que aprender muito a lidar com essas emoções, né? Eu não absorvo, depois do meu expediente, vamos colocar assim, os sentimentos daquela família. Durante o meu atendimento, durante o horário que eu estou trabalhando, eu estou 100% para aquele cliente, para aquela família, né? Eu vou na penitenciária, eu vou no presídio atender um cliente, eu estou lá para escutar ele e para tentar levar o melhor do que eu posso oferecer, né? Mas depois que eu saio, eu tenho que colocar um ponto final ali para eu recomeçar no outro dia, porque senão tu não consegue. Até porque também no outro dia tu tem que ter uma energia para um outro cliente, Para um né? outro cliente, para uma outra situação, né? Eu digo que tem duas áreas no direito que eu acho que são as que mais envolvem essa carga emocional, que é o direito criminal e o direito de família. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações, porque senão, a curto prazo, tu se esgota. E aí tu não consegue dar continuidade no teu trabalho, né? Então, tu não consegue ser advogado criminalista por 5, 10 anos se a cada caso tu se envolver a tal ponto de não conseguir dormir, de não conseguir descansar no teu final de semana. Então, não tem como, né? E eu acho, né, Rodrigo, que o amadurecimento também vai fazendo a gente conseguir cada vez. Eu acho que isso daí não só para essa tua profissão, para várias outras, a gente vai entendendo que
né, nem tudo faz sentido. Então, às vezes, no começo, a gente age de um jeito. Conforme vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar mais. E eu sempre falo assim, quanto mais tempo tu tem fazendo uma coisa, como tu tens hoje, né, na tua área, mais rápido tu toma determinadas decisões, porque algumas vezes tu já fez aquilo num outro momento, correto? Sim. Então, se a gente fizer um outro podcast desse daqui a 5 anos... São outras vivências, outras experiências. E aí é isso que vai trazendo, né, o teu, realmente, a tua história, né, dentro disso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender um pouquinho, tem a advocacia criminal no geral, né, mas os nichos, né, dentro dela. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de pergunta. Na advocacia criminal, vocês atuam sempre com a defesa de pessoas que estão sendo acusadas? De que forma vocês costumam trabalhar? E aí... queria entender, assim, um pouco, né, nessa questão de investigação defensiva, representação de vítima, auxílio de tomada de decisão de empresários também, enfim, como que são esses nichos? Consegue me explicar um pouco? Sim. Muita gente acha que o advogado criminalista, ele trabalha só exercendo defesa em processos, né, e não é assim. Claro, eu diria que seria o principal ofício do advogado criminalista, né, então... A pessoa está sendo acusada de um crime, recebeu lá uma carta de citação, ele vai procurar um advogado para apresentar a defesa dele no processo, enfim, né? Enfim, na parte de investigação ainda, recebeu uma carta para comparecer na delegacia. Ele, muitas vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, vai procurar um advogado criminalista para saber do que se trata, para acompanhar ele nessa oitiva lá na delegacia de polícia, e isso depois vai se desenvolver provavelmente num processo, e aí vai dar continuidade à defesa. Essa seria a principal atividade, eu acho que, do criminalista. Mas, além disso, né, com a evolução, enfim, do direito, da advocacia em si e da alta especialização, até que se exigiu, assim, da advocacia criminal, foram surgindo novos nichos, né, o mercado foi se desenvolvendo, e hoje a gente trabalha com outras atividades, né? Então, por exemplo, a investigação defensiva que tu mencionou ali. Hoje, o processo criminal, ele é pautado, ele é construído numa narrativa acusatória, né? Então, começa a investigação com o delegado de polícia, que é uma autoridade policial e visa elucidar um crime, mas muitas vezes ele tem esse raciocínio não de buscar a verdade, mas de buscar aquilo que ele imagina que seja verdade. E muitas vezes não vai ser em prol da pessoa que está sendo investigada. Ele constrói esse caderno indiciário, encaminha para o Ministério Público, que vai analisar toda essa documentação e vai decidir se ele vai oferecer uma denúncia ou se ele vai arquivar o caso. Se faz sentido ir à frente, se é substância, né? Se tem sentido, vamos exatamente. dizer assim, pro leigo, Enxergou indício de autoria e materialidade do crime, ele vai dar prosseguimento. Hoje em dia, não é mais assim que acontece, né? O acusado, o investigado, ele pode contratar o advogado para começar a trabalhar lá no início, quando o delegado ainda está investigando. Então, o delegado está ouvindo testemunhas, beleza? Eu também quero que tu escute a testemunha que eu tenho. Ele não precisa lá na delegacia. Esperar efetivamente o processo... Não precisa aguardar inerte, chegar um caderno completinho com a versão do delegado. Ou seja, que daí ele está atrasado? Com a versão da vítima, né? Pronta. E aí tu começa a trabalhar, não, vamos construir a tua versão lá no começo também. E aí o promotor de justiça recebe os dois lados. E aí ele vai ter uma visão mais geral do fato. Então, esse seria investigação defensiva. Vamos por assim, se eu cometo um crime hoje de algum cunho, não vou levantar nenhuma, né, aqui, e eu sei disso, eu já posso procurar um advogado criminalista e falar assim, ó, isso aqui aconteceu, a gente tem essa questão. Eu já sei que a outra pessoa vai... né? Sim. Vai querer, né, me punir, vamos dizer assim, me processar, vamos resumir, Sim. né, por isso. Antes mesmo disso chegar lá e virar um processo com um número onde efetivamente a gente vai, né, vai colocar à frente, eu já posso contratar um advogado e já começar a me respaldar desde já. Desde o início. Tomou conhecimento que tem uma investigação, já pode contratar um advogado.
E hoje é a nossa... Investigação é diferente de processo, né? É diferente de processo. Investigação é o antes, depois é o processo. Então, eu já posso trabalhar muito interessante. Com certeza. E a investigação defensiva tem esse lado, que é em favor da pessoa que está sendo investigada, mas a gente também tem investigação defensiva voltada para a vítima, tá? Vou te dar um exemplo. Um empresário que tem lá a sua empresa, tem sócios, e ele desconfia que algum dos sócios está desviando dinheiro do caixa da empresa. Ele pode contratar um advogado criminalista, buscar o auxílio desse profissional para entender a situação, o cenário de que está acontecendo, coleta a versão dessa vítima, né, desse cliente que está sendo lesado, sendo supostamente lesado, né? Sempre trabalha com tese. E aí saber quem é o advogado e quem é o leigo, né? Exato. Já disse que a pessoa está sendo lesada, mas não tenho certeza. Isso. E aí a gente começa a produzir um trabalho de investigação. Tu pode ouvir, eventualmente, uma testemunha que saiba alguma coisa a respeito daquele fato. Tu pode buscar documentos que possam trazer algum tipo de luz para essa tese que está sendo levantada. Então, por exemplo, é um grupo empresarial, cada sócio fica responsável por uma PJ e, consequentemente, pela conta bancária dessa PJ, pelo cartão corporativo dessa PJ. Tu pode, de repente, diligenciar junto ao gerente, pedir um extrato dessa conta, a fatura do cartão. Viu uma transação que seja suspeita, quem é esse terceiro que recebeu esse dinheiro, que foi beneficiado dessa compra, ver se ele tem uma ligação com o teu sócio. Eu estou falando isso porque eu já participei de uma investigação, inclusive está em curso, então não posso falar sobre as pessoas, enfim, mas é justamente esse caso, assim, uma empresária nos procurou desconfiando de desvio do caixa da empresa, e ela até já chegou com bastante informação para a gente, assim, no sentido de que tinha uma transação que ela tinha identificado e esse terceiro tinha um contrato de prestação de serviço com um dos sócios dela, e ela verificou que tinha essa transação indireta para que ele depois pegasse esse dinheiro lá no final, entende? Então, ele foi um laranja, um terceiro, que estava repassando esse valor, né, para esse sócio. Então, e aí a gente produz toda essa documentação, reúne tudo isso. Como se fosse criar um dossiê. Um dossiê, exatamente. E aí a gente apresenta... Exato, isso é muito parecido com série, assim, com o que a gente vê em série. E aí a gente produz um documento que a gente chama de notícia-crime e apresenta para a autoridade policial da região que é responsável, né? E aí a autoridade policial verifica se é o caso de instaurar um inquérito policial para iniciar uma investigação. Aí fica com um delegado, né? A gente produziu esse documento preliminar, apresentou para ele. A decisão se aquilo vai virar um processo ou não é de vocês, no caso. Isso. Aí cabe, dependendo do crime, né? Cabe ao delegado de polícia dar início à investigação. Nesse caso, como era um furto, ele tem que ser investigado pela autoridade policial. E aí a autoridade policial vai, enfim, tomar a iniciativa que ele entende que seja pertinente e vai depois encaminhar isso para o Ministério Público. Então, esse é um lado também da investigação defensiva que é mais voltado para a vítima, né? Eu nem sabia que existia isso. Exato. Muitas pessoas provavelmente não sabem também. Exato. Aí tu comentou também sobre o auxílio, né, dos empresários. De decisão de empresários. Isso é muito interessante também. Hoje, lá no escritório, por exemplo, a gente presta consultoria empresarial 360, vamos dizer assim, em todas as áreas que a empresa precisa. Então, tem o trabalhista, tem o civil, tem o tributário. Para as empresas que participam de licitação, tem a parte de licitação. E algumas já optam hoje por incluir nessa consultoria o criminal. Né? Então, por exemplo, a empresa participa de licitação, né? E aí tem uma cláusula lá no edital, um item do edital, que precisa de uma declaração, vamos dizer assim. E aí a empresa não atende a esse requisito, mas ela quer participar da licitação. Ou ela não atende temporariamente porque houve um problema lá dentro, ela
vai atender daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas ela quer participar e ela quer fazer a declaração. Aí ele vai lá e pergunta para o advogado, posso fazer essa declaração? E aí eu, como criminalista, vou analisar o risco dele assinar essa declaração. Porque pode ter problemas depois, que hoje vamos dizer, ela né? pode ser falsa, mas lá daqui a 2 meses ele pode estar em dia, enfim. Ou seja, ele está respaldado ou não, caso alguém venha colocar isso, né? Você deu essa declaração, não. E aí ele vai ali e consulta, né? Exatamente. Então, é uma análise de risco que a gente faz. Não, eu nunca vou poder dar um atestado para o cliente falando assim, faz. Eu vou apresentar para ele o risco de ele fazer, o que pode acontecer ou não. Com base nesse parecer, aí ele vai tomar a decisão. Então, Isto levanta, legalmente falando, as hipóteses, as possibilidades do que pode acontecer dentro daquilo dali. Exatamente. E aí, isso eu achei curioso ali que tu comentaste. Nessa questão de empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Sim. Algumas pessoas que estão vendo podem, né, até ter empresas também. Só me explica rapidinho essa questão ali da consultoria. Na verdade, assim, é um contrato que a empresa tem no caso, com a Rocker, e aí qualquer questão que eu tiver jurídica de qualquer cunho, então pode ser trabalhista, pode ser, enfim, criminal, aí pode Exatamente. Aí tirar suas dúvidas, né? O empresário, né, o cliente... É assessoria, né, gente? Isso. É como marketing, paga assessoria de marketing para qualquer dúvida Exatamente. que tiver, conseguir tirar, é assim. Chega um ponto, chega um ponto, né, da tua empresa que tu precisa ter uma consultoria para te sentir seguro no desenvolvimento do teu trabalho, né? Então, por exemplo, a empresa que trabalha com licitação não tem como ela participar de licitação sem ter um jurídico. Não existe isso. Porque tu vai cometer um erro em algum momento. Tu vai se sentir inseguro em algum momento. Muito, né? E aí, quando tu procura, depois que o problema já aconteceu, fica mais difícil. E mais caro. E mais caro. Quando tu já tem o terreno preparado, quando alguém já te anteviu aquilo que pode acontecer, tu já tem as ferramentas, às vezes, para corrigir, ou tu já sabe o custo que tu vai ter lá na frente se acontecer, porque às vezes o empresário ele quer fazer até, além de uma análise de risco, uma análise de custo. Para ele vale a pena. Às vezes custear depois o montante do problema, sim, dado o benefício que ele vai ter. Sim. Então, isso também é colocado na ponta do lápis, né? E o advogado que presta consultoria, ele também está lá para isso. Na minha área específica, que é o criminal, a gente analisa risco da prática de ilícito, né, majoritariamente. Porque é algo que, né, todo mundo tem esse receio, tem esse medo, né? De ter que comparecer numa delegacia, de ter uma investigação contra Quem não tem medo si, de ser preso? né? Eu sei, a primeira pergunta que eu recebo, eu acho, assim, na maioria dos casos, quando eu vou atender um cliente, tem chance de eu ser preso? Né? Então, as pessoas têm esse medo, têm esse receio, né? Porque não sabem. E hoje a gente está numa era, assim, vamos colocar aqui pós-Lava Jato, que o empresário ele tem receio, porque o combate à corrupção ele está muito consistente, assim, né? Então, hoje quem trabalha com direito público, quem tem algum tipo de contato, agora a gente está aí chegando nas eleições, quem tem essa exposição, quem pretende ter essa exposição, tem que ter esse cuidado, né? Porque senão vai estar desprotegido e vai estar inseguro. Nesse sentido, agora que a gente vai realmente ter eleições, né, em breve, o ideal é que a pessoa realmente seja acompanhada desde quando ela... Aliás, antes dela pensar em se candidatar, né? Sim. Porque aí ela vai ter todo esse apoio ali na caminhada. Porque às vezes até, como a gente já ouviu quantas vezes falar, a pessoa faz a sua campanha, tudo às vezes se elege, às vezes não se elege, e depois a gente ouve falar, né? Fulano foi processado por causa disso na campanha, ou de questão de financeira mesmo, ou da onde veio o recurso, sim. né? Acontece muito. E os prazos são muito rápidos na Justiça Eleitoral, não tem chance de tu não ter um advogado. Às vezes o prazo da Justiça Eleitoral é 48 horas. Tem condição de tu contratar um advogado de confiança em 48 horas para fazer uma defesa? Vamos colocar que tu tem que ir atrás do advogado, tu tem que conversar com ele, tem que decidir se tu vai contratar ele e depois
tu tem que ter o tempo de um advogado trabalhar na tua defesa, não tem tempo. Não tem tempo. Então, já tem que caminhar. É um desde o requisito, tem que estar no curso da tua campanha ter um advogado. Ô, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Isso foi meu pai que me ensinou. 2 coisas que tu tem que ter na tua vida. Um bom advogado e um bom contador. Se tu tiveres essas 2 coisas, tu estás bem, tu estás Sim. respaldado. Então, assim, não é um custo, né? É um Investimento. de ter ali caminhando. E eu sempre falo assim, o benefício, por exemplo, gente, quem tem empresa, principalmente questão de contratos, né? A gente vai ter aqui, em outros episódios, claro, falando sobre contratos, porque contratos é algo que, né? Sim. É muito... Então, assim, desde um contrato de aluguel, a um contrato de funcionário, a um contrato de PJ com PJ, enfim, N situações que tem... Cara, quantas coisas tem ali? Eu sempre falo assim, muitas vezes pro leigo, né? O problema não é o que está no contrato, o problema é o que não está. E aí a gente fala um pouco sobre, falando agora de dinheiro, porque muitas vezes a pessoa não quer pagar para fazer de maneira preventiva. Exato. E depois ela é obrigada a fazer de maneira, tipo, de urgência. Quem paga mal paga 2 vezes. Exatamente. E eu não quero necessariamente falar de valor agora, né? Mas tu concorda comigo que o valor que tu vai cobrar para sair correndo daqui agora, nem é teu cliente, acabou de aparecer, precisa defender agora, ele é diferente daquela pessoa que já procurou lá atrás. Sim. E a gente já tinha um cenário desenhado, é diferente, né? Sim, Não, com certeza. Porque assim, vamos pensar na realidade, a consultoria, ela não se dá diariamente. Não é todo dia que o empresário vai ter um problema, uma dúvida ou uma repercussão criminal na empresa dele. Nem é isso que a gente quer. Eu sempre falo, o que eu quero é que tu não precise utilizar o meu serviço, porque... Que esteja tão bem assessorado e respaldado que tome determinadas decisões que tu não precisa. Exatamente. Que fica mais sendo consultivo, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Porque, né? Mais consultivo, menos processual. Exato. Porque a minha área lida muito com essa questão, a gente lida com um limite, assim, né? Com a gravidade quase que máxima dentro de uma empresa. Quando chega uma investigação, quando chega uma notificação do Ministério Público, é o ponto zero, assim, a empresa para e volta todo o olhar para aquilo ali, que é a coisa mais importante que está acontecendo no momento. Esquece trabalhista, esquece tributário, esquece tudo, né? Porque é a tua marca que está envolvida ali, a tua empresa, muitas vezes são anos, né, décadas de atividade que podem ser colocadas em jogo por conta de uma investigação. Então, quando chega nesse momento... É o suprassumo do problema. Exato, né? Então, eu sempre falo assim, eu espero que tu não precise do meu serviço porque a gente fez um bom trabalho de prevenção, mas se precisar, né, é o momento de a gente iniciar esse trabalho mais contencioso, assim, né? Tá. Até tu falou, tu estavas falando agora e eu vinha pensando, a exemplo do meu marido, ele trabalha com financeira e ele é contador, e ele cuida dos prazos do Banco Central. Então, tu falou uma coisa agora e eu pensei exatamente assim, na área contábil, assim, de uma empresa, né? Quando chega qualquer notificação de prazo para a empresa, vamos resolver isso aqui. Mandar a documentação que precisa ser mandado, precisa ficar legalizado, porque para a empresa. Então, Sim. assim, o teu trabalho, ele é um trabalho que ele faz muito sentido ser antes Sim. do problema. Sim. Reduz muito o dano, né? Quando se efetivamente precisar. Claro que tu vai estar ali para assessorar se virar um processo, né? Sim. Mas o quão melhor é colocar dinheiro antes num consultivo, num preventivo, do que efetivamente... Porque depois que virou processo... Aí... Sabe qual é o empresário que eu sinto que ele tá comprometido, que ele tem essa... Depois tu pode até falar bem disso quando a gente, de repente, for falar de compliance, sobre cultura. O empresário que está comprometido com o desenvolvimento da empresa dele, com a segurança, ele vai dar importância para isso. Porque ele vai parar tudo que ele está fazendo, né? Ele vai parar o comercial, ele vai parar todos os setores para voltar o olhar dele exclusivamente para isso, para resolver. Porque ele não quer que isso afete de nenhuma forma a empresa. Porque pode colocar em risco toda aquela história que já foi construída há muitos anos.
E quantas marcas perderam no caminho, né, Rodrigo? Inúmeras, inúmeras. A gente vê aí construtoras, enfim, empresas E que às vezes, assim, com problemas de... uma vida para levantar um nome, Exato. e aí... Recuperação judicial que começa a investigar e tem fraude de sócios. Então, isso tudo, né? Claro que tem um porquê lá dentro, né? Talvez faltou um compliance, faltou um olhar mais comprometido do alto escalão da empresa, Sim. mas que colocou em xeque toda uma história, né? Ô, Rodrigo, que palavra bonita compliance, né? Muito se fala, quase nada se sabe dos leigos, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, né, pra gente entender o que é a área de atuação, como funciona, até como eu falei, né? A intenção desse podcast é falar com o público final. Então, de que maneira isso pode ser positivo? Devo contratar? Devo ter isso na minha empresa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Assim, hoje virou quase que um jargão popular, né, compliance. Esses dias tu falou do teu esposo, a minha esposa, ela trabalha numa empresa que fiscaliza obras em rodovias, né? Então, para fiscalizar obras em rodovias é uma empresa de grande porte. E aí uma funcionária lá da empresa falou, isso dá compliance. Assim, sem saber o mínimo do que é compliance, tipo, virou um jargão mesmo, isso dá compliance, mas o que é compliance, né? Que alguém mandou algum e-mail para ela e aí ela não gostou, enfim, e falou isso. Soltou isso, assim, e aí ela me contou e a gente rindo, né? Porque o compliance, ele acabou perdendo um pouco o sentido, assim, para as pessoas, porque começou a se falar tanto, né? Compliance, mas assim, no fim das contas, muita gente não sabe o que de fato é compliance, né? Compliance, se a gente fosse traduzir, né? Vamos traduzir literalmente, conformidade, né? Eu gosto de não definir, não conceituar, longe disso, né? Mas eu gosto de entender como um conjunto de procedimentos, assim, de condutas que vão levar a tua empresa, a tua organização a ter uma conformidade com as leis, né? Com os regramentos normativos que estão atrelados à tua atividade empresarial, ao teu segmento. Então, hoje a gente tem compliance trabalhista, a gente tem compliance tributário, tem compliance ambiental, tem compliance criminal. Então, cada um deles vai cuidar de criar um procedimento de conformidade de acordo com aquele setor, com aquela área. Então, por exemplo, assim, se tu me perguntasse, né, como que eu posso ter um compliance criminal na minha empresa? O que isso, na prática, representaria? Vou trabalhar com um exemplo para ficar mais fácil. Uma empresa que desenvolve uma atividade de prestação de serviço na rua. Tá? Sei lá, vamos pensar numa empresa que faz coleta de lixo. Tem lá o caminhão, passa 3 vezes na semana na tua rua, tem os funcionários que fazem o recolhimento e tem o motorista do caminhão. Esse dado momento, esse motorista do caminhão estava lá passando um ciclista, ele fez uma curva e colidiu com esse ciclista. Pode ser que esse ciclista tenha vindo a óbito, pode ser que ele tenha ficado só lesionado, tenha sido uma lesão média ou grave, enfim. Independente disso, aconteceu ali um fato que pode ter uma conotação criminal, né? A gente não sabe ainda se esse motorista estava embriagado, se esse motorista tinha feito uso de drogas, ou se esse motorista estava sóbrio, em pleno exercício da atividade dele. Onde que vai entrar um compliance? O compliance vai entrar no procedimento que tu tem depois que aconteceu, antes também, mas principalmente depois que aconteceu esse acidente. Tem um procedimento que cuida de um responsável que tem que ser obrigatoriamente chamado naquele momento que aconteceu o acidente. Tem alguém na tua empresa que faz isso? Ele tem uma planilha para preencher diversos questionamentos ali para o empregado na hora que aconteceu o acidente. Ele tem uma conduta que ele tem que seguir
Quando ele sabe que aconteceu o acidente, ele tem que chamar a polícia, ele tem que chamar um funcionário da empresa, ele tem que registrar a ocorrência, ele tem que fazer o quê? Isso é compliance. O prévio, ele preencheu a caderneta lá, a prancheta antes de sair, o horário que ele saiu, a rota, ele fez o teste, quem eram os funcionários que estavam com ele. Então, tudo isso são regras de compliance que podem prevenir uma responsabilização criminal, por exemplo. Então, esse é um exemplo, mas podem ter inúmeros outros, assim, né? Mas o que é mais importante é essa questão do procedimento. É o funcionário ter conhecimento claro, não pode ser algo rebuscado, que ele não entenda. Então, por exemplo, a gente está falando de pessoas que não têm uma alta especialização, que às vezes têm um ensino fundamental, um ensino médio. Não tem nível de consciência tão alto para saber como agir naquela situação. E a gente sabe que a maneira como ele for agir ali vai determinar... manda muito no resultado para a empresa. Também para ele, mas para a empresa também. Então, é como se fosse... já tem o processo, o procedimento, o que deve ser feito. E aí, só não querendo te cortar, mas é porque como leiga agora já me surgiu uma dúvida. Aí, para eu entender... vamos supor, eu tenho uma empresa, eu contrato esse serviço, né? E aí, o compliance vai trabalhar vamos supor que eu tivesse essa empresa que tu citaste agora. Vocês vêm e já antecipam as situações que poderiam acontecer e aí, como deve ser agido naquela situação, de acordo com o segmento da pessoa, né? Coisas óbvias que podem acontecer ali, como por exemplo, isso, né? Que causa risco e aí poderia causar um processo criminal, no caso, né? Sim. Se fosse trabalhista, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Em conformidade. Eu poderia ter se eu tivesse essa assessoria, esse setor de compliance, vamos dizer, trabalhista, algumas pessoas da minha empresa devem agir em relação às outras. Vou dar um exemplo. Eu ouvi falar isso uma vez em um curso que eu fiz do G4 em São Paulo que falava sobre isso. Uso de grupo de WhatsApp. E telefone pessoal usado para, sabe? Sim. Tem que ter o telefone da empresa com o chip da empresa. Isso, querendo ou não, é um... compliance trabalhista. É um compliance trabalhista, né? Sim. É porque no compliance, daí aí é onde já te antecipa. Isso. Daí a gente trabalha com ferramentas, né? Código de conduta é uma ferramenta. Por exemplo, a padronização para prevenção de risco é uma ferramenta, né, que a gente pode usar. São várias ferramentas que daí, dependendo do segmento, dependendo da área, a gente vai utilizar para ter esse mecanismo de, às vezes, minimizar a responsabilidade, às vezes evitar, porque, no final das contas, quem vai ter o problema maior é o empresário, é o sócio. Porque nesse exemplo que eu citei, às vezes... não vai ser necessariamente o motorista que vai responder pelo delito. Às vezes vai ser o empresário, quem está com o nome lá no contrato social. E tem uma outra questão também, né? Já levantando hipótese aqui, porque eu vejo muita série. Vamos supor que foi um problema mecânico do caminhão. Exato. Entendeu? Por falta de manutenção, porque não foi feita a preventiva mecânica daquele caminhão. Já era. Aí pode estar lá no nosso padrão, lá na nossa planilha, por exemplo, o automóvel, após um acidente, deve ser levado à perícia em tantos dias. Porque às vezes a perícia da polícia vai demorar 2 meses, 6 meses, a gente não sabe. Né? O órgão público tem diversas demandas, mas a tua empresa tem condições de fazer uma perícia particular e se antever esse problema. Então pode estar lá. Se é uma atividade que está todo dia 10 caminhões na rua, tu tem que ter, de repente, um consultor nesse sentido pronto para te atender no momento que acontecer isso. Mas, enfim, tem diversos exemplos, assédio, várias situações que podem acontecer numa empresa de pequeno, médio e grande porte, que aí vai depender das ferramentas que vão ser utilizadas em cada uma dessas empresas. Tá, e deixa eu só tirar uma dúvida. Porque mais no começo desse podcast a gente falou sobre... consultoria, né, vamos pensar assim, eu tenho uma empresa, né, tenho uma agência de marketing, então assim, eu tenho um contrato com o escritório, aqui a gente tá, né, pela Rocker, mas enfim, tenho um contato com o escritório, e tudo que eu preciso consultar, eu tenho um contrato aqui, eu preciso consultar, aconteceu isso, como é que eu devo agir? Isso é uma coisa, isso é um tipo de serviço. O que difere consultoria
de compliance? O compliance, ele se torna uma área da empresa só para eu Isso. entender. E aí, Porque talvez quem esteja vendo queira entender, né? isso. Dependendo da estrutura da empresa, ela tem o que a gente chama de compliance officer, que é um funcionário responsável só pelo setor de compliance, pela área do compliance. Então, ele vai cuidar do canal de denúncias que a empresa vai ter para receber denúncias anônimas, se algum funcionário, algum terceiro, agente externo tiver conhecimento de um fato. E ele vai cuidar da implementação, não só da implementação, porque daí é o escritório que também vai participar da implementação, mas da manutenção, da cultura de compliance dentro da empresa para que ele de fato funcione, né? Agora, numa empresa de pequeno, às vezes até de médio porte, tu não precisa ter essa formalidade de ter um compliance officer. Mas tu pode designar um empregado teu, às vezes o RH, às vezes um assistente administrativo, o teu próprio administrador, para cuidar desse aspecto dentro da tua empresa. Porque daí ele vai ter as ferramentas e ele vai ter o auxílio... Pelo advogado, a maneira correta para ficar em conformidade nesse setor é fazer dessa maneira. Isso. Tipo, vamos supor, né? Ali no trabalhista, o contrato deve ser feito dessa maneira, a comunicação deve ser feita dessa maneira. E a pessoa fica ali, numa empresa menor, cuidando, né? Vamos dizer assim, para que seja exercido, enfim, seguido aquilo dali. Exato. Ah, entendi. Perfeitamente. Exato. Tá. Rodrigo, eu quero abrir agora para a pergunta dos seguidores, que a gente abriu a caixinha, tá? A gente já tem um tempinho aqui de mesa, então eu não vou conseguir, assim, abrir para tantas perguntas, mas eu vou escolher uma bem importante, falando sobre crimes, não sei se eu não sei o termo, tá? Digitais, cibernéticos, enfim, né? Mas muito a gente ouve falar, né, quem tá no digital, enfim, quem tá no Instagram, sobre fui ofendido, né, digitalmente. Uma pessoa... E aí fica aquela história, é terra de ninguém. Isso tá com o tempo, assim, se desfazendo, porque a gente vê que cada vez mais a justiça, enfim, tem conseguido, né, hoje para conseguir o IP de um computador, enfim, já não é mais o fim do mundo. Sim. Antigamente as pessoas escondiam muito, né? A pessoa acha que tá na casa dela, vai fazer um perfil fake, vai lá, vai xingar a pessoa, vai levantar uma inverdade e nada vai acontecer, enfim. Mas a gente teve a seguinte pergunta. Fui ofendido no meu Instagram e não quero deixar isso impune. Me incomodou. O que devo ou posso fazer em relação a isso? Basicamente vai estar falando de crime de injúria, calúnia e difamação, que é o que geralmente acontece no meio digital, assim, pelas redes sociais principalmente, né? Então, nesses casos, o que é importante fazer? Primeiro, reserva da prova, né? Então, o quanto antes... Printar, levar no cartório para fazer uma ata notarial, para lavrar uma ata notarial. Hoje, não necessariamente precisa ser por esse caminho. Hoje a gente já tem alternativas de atestar a autenticidade dessa prova em sites mesmo, tem ferramentas já disponíveis no mercado. Se for uma conversa no WhatsApp também? Também, né? A gente consegue fazer isso também pelo meio digital, não necessariamente precisa seguir essa formalidade da ata notarial, mas enfim, qualquer um dos casos vai atestar o conteúdo do que está sendo falado no digital. E aí, com base nisso, a gente tem alguns caminhos. Então, a gente pode fazer a notícia crime para a autoridade policial, dar início à investigação. A gente pode pedir para essa pessoa se justificar judicialmente. A gente pode notificar essa pessoa para ela se retratar. E aí, a partir do que está sendo investigado, ou se a gente já tem material suficiente, pode ingressar com a ação de danos morais, né? Pedindo inclusive retratação, e pode, na área especificamente da criminal, ajuizar o que a gente chama de queixa-crime, que é uma ação penal privada que o advogado pode iniciar para buscar condenação da criminal desse agente, né, que proferiu aí uma injúria, uma difamação, alguma calúnia, enfim, a respeito da vítima. Ô, Rodrigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo, bem de leiga mesmo. Essa resposta eu não sei.
O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa pode sofrer por exemplo, recebe uma mensagem indevida, ou no Instagram, enfim, ou contra a empresa, né? Vamos dizer assim, pessoa falando inverdades, né? Sobre a tua marca, ou sobre a tua pessoa física, enfim. E aí, muitas vezes, a pessoa pensa assim, isso tá me incomodando, mas, ainda vou ter que pagar um advogado. Tipo assim, a pessoa fez contra mim, entendeu? E eu vou ter que pagar um advogado. Tem pessoas que têm nível de consciência de que, tipo assim, cara, uma vez eu gravei um podcast na Ferro Marketing e uma pessoa disse assim pra mim, dentro do podcast, tudo que você tolera, cresce. Seja bom ou seja ruim. Então, tem determinadas coisas que tem que ser colocado um limite, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de empresas, né? Às vezes, simplesmente um concorrente fica lá falando de ti, fala pra um e fala pra outro, vai ouvindo aquilo, enfim. Mas por que eu tô te fazendo essa pergunta? Quando uma pessoa profere algo contra mim, vamos dizer assim, e eu vou fazer tomar qualquer uma dessas ações que tu trouxe, como que fica o custo disso? Porque assim, vamos supor, eu tenho que te pagar para tu poder entrar. Uma vez que seja entendido que realmente ela fez aquilo contra mim, né? Ela foi julgada culpada, enfim. Ela vai pagar o teu serviço ou eu que vou pagar? Ou como que acontece isso, esses honorários? O advogado ele pode trabalhar de várias formas, né? Como que eu trabalho especificamente? O cliente que me contrata para eu ingressar com uma ação, seja ela de indenização por danos morais por esse fato, ou uma queixa-crime por esse fato, ele vai me pagar pelo meu serviço. Então, é o cliente que vai custear ou investir para entrar com essas ações. No final do processo, se eu sair vencedor desse processo, né, se eu atingir o objetivo lá de procedência de uma indenização ou de uma condenação pelo crime que a gente está imputando, a outra parte também vai me pagar honorários por eu ter vencido a ação. Mas as duas coisas não se confundem. Então, o honorário contratual do cliente que me paga para prestar o serviço e o honorário de sucumbência que a gente fala, que a outra parte, a parte adversa, vai me pagar por ter perdido o processo. Ou seja, são dois valores que você vai receber, mas o fato de você receber, se você ganhar, não muda nada com o que já foi pago pela contratação do serviço. Não. Só que, gente, também é importante pensar assim, né? Aí eu não entendo muito, mas o que eu penso? Dependendo, quando eu entro com uma ação contra essa pessoa, eu posso pedir que ela, como é que fala? Não é se redimir a palavra, ela... Se retratar, mas eu também posso pedir um valor. Um valor em dinheiro, sim. Enfim, e aí igual também esse valor pode pagar o que eu contratei o advogado e ainda sobrar, enfim. Muitas vezes o cliente pede para que ele possa divulgar a sentença lá na rede social. Então, ao final do processo... Às vezes isso vale mais do que dinheiro. Às vezes vale mais do que dinheiro e às vezes vale mais do que a retratação pessoal dele, gravando um vídeo ou escrevendo alguma coisa na rede social. E aí tu pede como provimento judicial a divulgação da sentença em rede pública. E tá lá a sentença do juiz dizendo que tudo estava certo. Porque muitas vezes para uma empresa, pessoa física também, né? Claro, óbvio, porque dependendo do caso, né? A imagem da pessoa, né? Mas eu digo muitas vezes empresa também faz sentido, porque hoje com o digital, né? Essa questão, tudo é verdade absoluta, né? Sim. A pessoa lança uma coisa ali e simplesmente aquilo se... Dissemina e antes a pessoa é culpada antes mesmo de... ela nem apresentou a defesa dela ainda, mas já se instituiu que ela é culpada. Por isso, procure um bom advogado criminalista. Exato. Rodrigo, obrigada, tá? Foi muito especial te ter nessa mesa hoje. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante temas. Tu gostou? Fez sentido pra ti? Eu gostei bastante, foi muito bacana. Agradeço o papo, a conversa e vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes, com certeza. Eu sou hoster, né, aqui nesse podcast quando sou chamada. Não sou a hoster oficial, mas sou a hoster temporária, né? Em outros momentos, outros episódios, a gente pode ter aqui o Rodrigo, talvez como hoster, e ter outras pessoas do escritório, mas enquanto eu estiver aqui, nas gravações que eu tiver, com certeza a gente vai tentar sempre trazer as dúvidas e o olhar do leigo, né? Que a nossa intenção, acho que hoje a gente conseguiu isso nessa mesa, falar no português, né, bem claro, para que a nossa audiência consiga ter mais informações. É isso, obrigada. Obrigado também. Até a próxima. Sempre à disposição. Até a próxima.